espero que vocês estejam bem. É difícil, né? Não ter que poder ir para a igreja, não poder ir para a escola, não poder visitar os amigos, mas logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar, tá bom? Para discutir mais sobre a Bíblia, para aprender, para fazer brincadeiras e ter muita diversão. Vamos fazer uma oração? Então fecha o seu olhinho e vamos orar juntos. Papai do céu, muito obrigada. Obrigada por este momento, obrigada por aprendermos mais do Senhor. Capacita-nos para entender a aulinha. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia. Se você não tá com ela aí pertinho, dá um pause rapidinho nesse vídeo. Vai lá no papai e na mamãe e pede para eles uma Bíblia, a sua Bíblia, tá bom? É importante que você tenha uma Bíblia. E você, se você já tá aí, já tem a sua Bíblia, então acompanha aqui com a tia, tá bom? Você vai abrir no livro de João. O João, ele é um livro do Novo Testamento, então ele tá depois do meio da Bíblia, tá bom? Vai abrir no capítulo 8, o capítulo é aquele númerozinho maior que a tia sempre fala, né? No capítulo 8 e no versículo 31. O versículo é aquele númerozinhozinho um pouquinho menor, bem pertinho das letrinhas, tá? Então, João, capítulo 8, versículo 31. Então, Jesus disse para os que creem nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato considerados meus discípulos. Vamos repetir com a tia vai ler e você repete. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Certo? Faz o seguinte, marca aí na sua Bíblia, pega uma canetinha, marca aí. Se a Bíblia não for sua, deixa um papelzinho anotadinho aí e você vai ler todos os dias durante a próxima semana, tá bom? E eu desafio vocês a fazer o seguinte, vocês vão decorar esse versículo, vão gravar um vídeo e vão mandar pra tia no WhatsApp, tá bom? O que a gente vai falar hoje é sobre discípulos, certo? A tia preparou um material aqui para vocês com o tema da nossa aulinha, uma casa de fazer discípulos. Vamos então, o que é ser um cristão? O que é ser um cristão, tia? É o quê? É ser crente, é ir para a igreja? Vai muito além disso. Antigamente, as pessoas já receberam muitos nomes com esse negócio de cristão. Nós já fomos considerados com o nome de protestantes, de aleluia, de evangélicos, não é verdade? E vocês devem conhecer outros nomes, outros títulos que nós recebemos também. Mas o mais importante do que um nome é a atitude de um cristão. O que é ser um cristão? Um cristão, ele tem que ajudar o próximo. O cristão, ele sempre está pronto e disposto a fazer o melhor. O cristão, ele não desobedece os pais, ele não mente. O cristão, ele nunca é preguiçoso, não é verdade? A gente sempre já ouviu falar que o cristão, ele não é preguiçoso. Lembra lá da historinha das formiguinhas? Pois é. Isso sim é ser um cristão. Mais do que um título, é um posicionamento, na verdade. É uma atitude, certo? E para a gente poder aprofundar mais sobre isso, sobre ser um cristão, ser um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus, a gente vai contar uma história sobre um lugar, uma igreja que vinha crescendo, certo? Vinha crescendo muito, há muito tempo atrás. Quando eu falo a igreja vinha crescendo, não é o lugar, a estrutura, mas as pessoas, nós, igreja, vinham crescendo muita quantidade de pessoas que criam em Deus, que se entregavam ao Evangelho. Só que acontece, antigamente os apóstolos, que eram 12, lembra que a gente já ouviu uma historinha falando sobre os 12 apóstolos? Eles é quem cuidavam das igrejas. Esses apóstolos, eles cuidavam da igreja, só que como o número de pessoas aumentou muito, eles não estavam conseguindo fazer uma coisa boa, uma coisa de qualidade. Então ficava gente sem receber atenção, os órfãos sem receber atenção, as viúvas,
a divisão de alimentos não estava dando muito certo, e o povo começou então a cochichar, né, a falar: poxa, não está dando certo, os apóstolos não estão dando conta de dar atenção para todo mundo. O que a gente pode fazer? Então, o que os apóstolos decidiram? Olha, faz o seguinte então, vocês vão escolher 7 pessoas para serem considerados os diáconos da igreja. O que um diácono faz? O diácono limpa a igreja, o diácono serve na igreja, o diácono ele prega, ele pode fazer muitas coisas. E dentre esses 7, surgiu então um homem chamado Estevão. Isso. Então a gente vai falar sobre 3 personagens principais hoje. Estevão é o primeiro, certo? Decora esse nome aí. Então surgiu Estevão. Estevão, ele era um homem muito bom. Ele tinha o Espírito Santo habitando dentro do coraçãozinho dele. Era um homem de fé e ele gostava muito de pregar. E quando ele pregava, o Espírito Santo se manifestava na vida daquele homem e naquelas pessoas que escutavam ele também. Só que acontece, quando a gente vai fazer alguma coisa boa, o inimigo, ele vê e não gosta. Então ele faz de tudo para impedir que a gente continue fazendo essas coisas boas. Não é verdade? Se você é uma criança obediente, uma criança que se agrada dos seus pais, da sua família, que sempre está contente, que lê a Bíblia, fique calmo, porque o inimigo ele sempre vai tentar parar a gente não pode deixar isso acontecer. Então Estevão pregava e as pessoas se convertiam, era um verdadeiro discípulo de Deus. As pessoas então começaram a falar mal e falar assim que Estevão estavam pregando mentiras. Estevão era um homem ruim e começaram a inventar muitas mentiras envolvendo Estevão. Então o que aconteceu? Montou-se um julgamento naquele tempo para verificar se realmente Estevão era um homem culpado, para ver se realmente ele era mentiroso, se ele mentia sobre Deus, sobre Jesus, sobre o que ele pregava. E então os juízes falaram: e aí, Estevão, estão falando que você é um homem mentiroso, estão falando que você é um homem mau, que você prega heresias, que o que você fala não é verdade. O que você tem a dizer sobre isso? E Estevão, naquele momento, guiado por Deus, ele falou: não, esses apóstolos, esses povos, eles não estão obedecendo a Deus. Na realidade, eles têm desviado do caminho de Deus. E neste momento, Estevão teve uma visão. Nessa visão, Estevão via Deus e Jesus à direita de Deus. E ele começou a falar: olha gente, eu estou tendo uma visão, eu estou vendo Deus e à sua direita está o seu filho, Jesus. O povo ficou com muita raiva e começaram a apedrejar Estevão, realmente apedrejar, porque antigamente o processo era outro, né? A justiça era feita com as próprias mãos. Então apedrejaram tanto Estevão que ele morreu. Tentaram parar Estevão, achando que se matassem Estevão, ao matar Estevão, eles impediriam que os cristãos aumentassem, eles impediriam que a igreja evoluísse, que a igreja se espalhasse pelo mundo. Só que, na verdade, a Bíblia fala pra gente que o sangue desses homens que caíam, que morreram, pareciam sementes que, quando caíam na terra, germinavam e geravam mais e mais e mais cristãos. Então a Bíblia fala pra gente que com a morte de Estevão, o evangelho, coloquei até aqui uma imagenzinha, o evangelho, ele começou a espalhar pelo mundo inteiro, em todas as direções. Todos ouviam falar de Jesus, todos ouviam falar de Cristo, ouviam falar da salvação, e muitas pessoas eram convertidas. Eram multiplicado o número de cristãos, e a igreja começou a crescer mais e mais ainda. Tentaram parar Estevão, mas eles não conseguiram parar o evangelho, porque é Deus quem vai guiando o povo, não é verdade? Então vamos dar uma pausinha aí. Então a gente ouviu falar de Estevão, né? Um homem bom, que pregava,
que servia no templo, que era um diácono, né? E ele é um exemplo de cristão, é um exemplo de discípulo que nós devemos seguir também. Você tem que seguir esse exemplo. Como, tia? Mas agora já tá tão difícil, eu vou pregar como? Sendo uma boa criança, obedecendo os pais, falando de Jesus para os seus amiguinhos, lendo a Bíblia, orando. É assim que você vai se tornar um grande discípulo de Deus, certo? Então, passou-se os anos, né? Estevão já havia morrido e a igreja ainda continuava a crescer, Em uma cidadezinha chamada Antioquia, bem pertinho de Jerusalém, nessa cidadezinha tinha muito cristão e estava ouvindo falar muito bem dessa cidade, desse povo que pregava o evangelho, que vivia em comunhão. Então, a igreja de Jerusalém, que é uma cidade ali perto de Antioquia, decidiu conferir isso de pertinho. E decidiram então, olha, vamos enviar alguém, e aí entra o nosso segundo personagem, Barnabé. Vamos enviar Barnabé até Antioquia, porque aí ele verifica se o que estão falando é verdade. Então, Barnabé, então, é o nosso segundo personagem, ele saiu de Jerusalém e foi até Antioquia para verificar se o que estava acontecendo era verdade, se realmente o evangelho estava sendo pregado. E não é que estava mesmo? Chegando lá, ele ficou muito feliz com o que ele viu. As pessoas estavam pregando, vivendo em comunhão, a obra estava sendo feita, viúvas, órfãos estavam sendo acolhidos e atendidos, foi muito lindo. Então o que Barnabé fez? Barnabé era um homem bom, assim como Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e que tinha grande experiência com Deus, orava muito, era um homem de fé. Estevão decidiu chamar um amigo. Vamos conhecer esse amigo? O amigo dele era Saulo. A gente já ouviu falar de Saulo, que era o antigo Paulo. Paulo, antes de se converter, né? Era o antigo Saulo, perdão, falei errado. Era o Saulo, o antigo Saulo que virou Paulo. Saulo, para quem não conhece, vamos só lembrar um pouquinho. Era um homem ruim, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos. E ele se converteu, ele teve um encontro com Deus. Só que mesmo assim, o povo ainda tinha muito medo, porque não sabia se ele tinha se convertido de verdade. E Barnabé foi uma das primeiras pessoas que confiou e acreditou em Saulo. Então ele chamou Saulo, vamos comigo até Antioquia e juntos vamos pregar o evangelho, vamos fazer a obra de Deus, vamos falar do Espírito Santo para as pessoas. Então juntos eles passaram um ano falando sobre Cristo, pregando na Antioquia. E Saulo, como ele era novo, né, recém-convertido, tinha conhecido a Deus há pouco tempo, ele teve muita humildade de aprender com Barnabé sobre Cristo, sobre a igreja, como tratar um cristão, como dar atenção para as viúvas, para os órfãos. E a igreja, então, sempre esteve em crescimento por meio de discípulos, que são pessoas. Saulo se tornou um grande profeta, um grande homem, um grande discípulo de Deus. E ele saía pregar para muitas pessoas. E a partir dele a gente chega aqui, ó. Hoje a gente tem um acesso à palavra de Deus. Olha aí para você ver, a gente não pode estar junto, né, na salinha de aula, mas a gente pode estar ensinando, passando esse ensinamento por meio de vídeos. Olha que interessante. E a igreja não para. Podem parar o homem, mas a Cristo, a Deus, a palavra de Deus, ela não para, certo? E aqui a gente coloca a aplicação do nosso versículo. Continuem a obedecer os meus ensinamentos e vocês serão considerados discípulos. Então continuem a obedecer a palavra de Deus, continuem a obedecer o papai e a mamãe, continuem a fazer coisas boas, né? A ler a Bíblia, a orar, que você será considerado diante de Deus um discípulo, um verdadeiro discípulo de Deus. Legal, não é verdade? Essa foi a nossa história. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp para a tia, pode mandar um vídeo, na próxima aula perguntar para o próximo professor também. E a gente aprende aqui que
somos discípulos de Deus. Mesmo você falando, poxa, mas eu sou uma criança, ainda mais eu não tenho muito amigo, não tem como eu evangelizar. Mas você pode evangelizar com atitudes, ajudando o coleguinha, não colando na prova, estudando, né? Obedecendo o papai e a mamãe, se dedicando em casa, lendo a Bíblia, o versículo. E não deixe que essa quarentena, apesar de você não poder ir para a igreja, não deixa de ler a Bíblia não, tá bom? Se esforça, se dedica, que logo, logo a gente vai estar bem juntinho de vocês. E vê com seu pai e sua mamãe, depois que eu terminar o vídeo, uma atividade relacionada a esse tema que a gente aprendeu aqui hoje, certo? Sobre Estevão, Barnabé e Saulo. E sobre a importância deles para espalhar o evangelho pelo mundo, tá bom? Faz a atividade certinho e manda com eles no domingo pra tia corrigir e ver se tá tudo ok, tá? Se tiver dúvida, volta o vídeo, lê, estuda certinho e manda pra tia, tá bom? Beijinho, até a próxima e fica com Deus!